Cara, onde é que tu dá aula que eu não sei? Foram 20 anos na ECA, né? Escola de Comunicações e Artes da USP. Foram 15 anos na SPM de São Paulo. Foram 15 anos na Casper Libero. Claro que houve concomitância, né? Porque senão não chegaria lá. E em faculdades de comunicação aqui em São Paulo, eu não lembro de uma onde eu não tenha trabalhado. Né? Puta merda, hein? É. Caraca, então tu realmente já passou por todo mundo que estudou comunicação. Mas já ouviu falar disso? Faço parte daquele time que se não trabalhar não come. E como era a única coisa que eu conseguia articular, então aonde tinha faculdade eu me oferecia. Entendi. E aí, né, sabe como é? Desde quando? Então, desde 1989. Caralho, eu tinha 4 anos. Pois é. E tu já tava dando aula. Ralando. Caralho, que maneiro. E naquela época era alguma coisa como 40 horas aula, né? Tipo 8 horas de aula redondas no dia, né? Puxado. E assim, no entusiasmo, não é? Sabe, faz um trabalhinho aí e tal. Não, era aula mesmo. Então, aula cuspida. Tu curte esse lance de dar aula, obviamente, tá fazendo isso há tempo pra caramba. Vai o quê? Vai quase uns... Vai 30 anos já, mais de 30 anos. Você lembra a primeira aula que tu deu? Eu lembro. Como foi? Foi Faculdade Casper Libero, jornalismo, 3º ano, curso de ética. Eu tinha voltado do doutorado. Nossa, né? A primeira aula... Aí eu cheguei, né? Olha, o professor novo veio aqui, vai dar uma aula... E tal, eu era moleque, eu olhei pra classe assim, nessa classe tinha César Tralli, tinha Mariana Godoy, e aí eu olhei e vim, né? Olha, pá. Quando deu 20 e poucos minutos, um cara levantou a mão e disse, viu, porra, deve ser muito legal o que você tá falando, cara, mas assim, eu posso apostar, ninguém aqui entendeu porra nenhuma do que você falou até agora, velho. Então, assim, se você descer uns 4 degraus, vai rolar, né? E aí, aquilo foi, né, sabe, você tá estreando, sabe? É a mesma coisa que, sei lá, fazer 3 gols contra no primeiro jogo, né? Aí eu peguei e falei, beleza, eu vou começar tudo de novo. Caralho. E, bom, aí eu acertei o tom e eu tô nesse tom há 30 e tantos anos. Graças a essa pessoa que de cara me fez ver que eu tava fora de lugar. Entendi, mas aí o que quer dizer descer o tom? Quer dizer simplificar a linguagem? Sobretudo trabalhar com exemplos, sobretudo trazer para as experiências de vida das pessoas, evitar o jargão e quando tiver jargão, imediatamente traduzir o jargão para uma linguagem que seja acessível a qualquer um, né? E eu te diria, né? Toda a minha experiência nas escolas de todos os tipos aí, né? Você sabe que tem escola que pega os melhores alunos do ensino médio e tem escola que enfim, trabalha com a galera que estudou com mais dificuldade, que rala mais, etc. Então eu tive um aprendizado, eu diria, na periferia geográfica e simbólica do campo aí, que foi para mim essencial, ao qual eu sou super grato até hoje, porque foi ali que eu aprendi a dar aula, né? Foi ali que eu aprendi que não tinha essa. Falou, explica, mastiga, né? Mas mastiga e não presuma por parte do interlocutor que ele vai te entender numa abstração qualquer. Se ele entendeu, melhor. Se ele não entendeu, explica do mesmo jeito, né? E aí então eu fui aprendendo e nesse ponto tive a humildade de entender que eu não sabia porra nenhuma de dar aula no começo, que eu era muito ruim como professor, na verdade, e eu fui aperfeiçoando, perguntando para os alunos, cara, tá melhor agora? Não, tá bem melhor agora, professor, né? Ou então, ainda tá estranho, tal, e aí vamos melhorando. Então, realmente foi um trabalho de depuração muito importante até chegar num ponto em que, efetivamente, eu aprendi mais ou menos a fazer isso de tal maneira que eu chego para dar uma aula e é muito pouco provável que um aluno meu não entenda o que eu estou explicando. Porque eu sinto que eu fiz faculdade também e eu sinto que tinha uns professores lá
que eles não tinham essa humildade de porra, cara, tem ninguém entendendo nada, sabe? O cara, ele entra no modo eu sou foda e ninguém discute que ele é foda. Ele é foda. O problema é que ele não é um bom professor, porque ele não teve essa sacada. Não teve o cara que não teve a manha de caralho, os caras... Pô, mano, todo mundo mandou mal nessa prova, não é possível que todo mundo aqui tem alguma coisa errada. Quando dá uma prova vai todo mundo mal, tem alguma coisa errada, né? E aí, porra, eu passei por experiências assim de professores que são zoados. Eu dei aula, mas eu dei aula de inglês e não foi 30 anos, foi 7. E, cara, tem muita... A sala de aula é um lugar do caralho. Porque... Muito. Você lembra da sua primeira aula? Cara, eu dei muita Porque aula... o Igor era professor de inglês, né? No começo eu dava muita aula de monitoria, que as minhas primeiras aulas foram aulas de estágio, tá ligado? E aí, depois quando eu fui dar aula como professor, eu já conhecia quase todos os alunos, que eu tinha dado aula pra caralho de monitoria. Então pra e tal. você foi uma transição mais tranquila. Pra mim foi tranquilo. Antes de dar aula, eu aprendi a dar aulas na própria cultura inglesa. Inclusive. Entendi.